Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Soundcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o design de música e as apresentadoras vão ser Maria Gabriela, eu, Ana Beatriz Oi. E Isabela. Fala, galera. E a gente vai falar alguns tópicos como o que é, o que faz a profissão, o curso da profissão, os mercados de trabalho e vamos comentar um pouco sobre o plágio e os direitos autorais. E a gente vai começar falando, dando uma pequena contextualizada sobre o design musical. A aproximação entre o design e a música se firma principalmente nos anos 60, com o desenvolvimento dos movimentos sociais dessa época. O design musical ele tinha como finalidade principal expressar as mensagens trazidas pelas músicas, como amor, paz, liberdade, roupas, entre outros temas frequentes assim na época. O design era tão importante quanto a própria música, já que devia levar a mensagem auditiva e traduzi-la numa mensagem visual. E a gente vai começar falando sobre o que é e o que faz o designer musical. Ele trabalha muito para manter um alto padrão de qualidade, não só em filmes, mas também em jogos. Ele não pega só os sons, os instrumentos musicais, como também a fala dos personagens. Ele também adiciona e cria muitas camadas e texturas aos elementos sonoros, Pois trilhas e efeitos também. Pra gente não precisar ficar aumentando e diminuindo o som da TV, ele que regula, basicamente, toda essa imagem sonora que a gente tem nos filmes, nos jogos. O sonzinho do Mario, que é super marcante pra uma geração inteira. Pois verdade. a gente não pode ouvir o som do Mario, meu Deus, cadê? Pois já procura logo associando justamente com o personagem, né? Pois. E não é algo recente, né, que a gente pode aplicar, que é a expressão de sound design surgiu pela primeira vez em 79, concebida por Walter Murch, responsável pela edição de som de imagem de Apocalipse Now, em Francis Ford. E ele passou o ano todo criando o desenho do som do filme e mais um ano inteiro na montagem visual, né, da produção. Ou seja, ele é a concepção sonora de toda uma obra, né? Uhum. Como não só música, filme, jogo, instalação, falas, como tu falou. Por exemplo, o som dos dinossauros de Jurassic World. Também é um clássico, todo mundo sabe. Pois é. E o designer musical, ele não trabalha também só no som. Ele muitas vezes também trabalha na imagem pra ficar tudo encaixado. Encaixado, exatamente. Ele também fica responsável por expandir o número de vendas, a imagem do CD, a imagem de um artista. Sim, claro. Esse negócio do trailer dos filmes. Pois é. Ele bota tudo direitinho pra que a pessoa veja o trailer e fale, nossa, eu quero muito ver esse filme. Dê vontade de assistir o filme, de ir atrás, né? É verdade. E o massa é que ele é muito marcante. Por exemplo, vamos dizer, como a Ana Bia falou, quando o sonzinho do pulo do Mario, todas as pessoas reconhecem de longe. Então, esse é o importante da música, dos sons, das trilhas sonoras, tanto da variabilidade das coisas, entendeu? É muito importante. Em desenho, em filme, em sons marcantes, tanto em CD, música, principalmente em música. Uma pessoa que ela é cega, ela trabalha com as ondas sonoras, com o som, com a música. Então, assim, é essencial, entendeu? A existência desse tipo de profissão, não desmerecendo qualquer outra, mas é importante. A gente se movimenta com música. Eu sou apaixonada por música, gente. Eu também. Eu faço terapêutico. Tudo ouvindo música. Tudo eu faço música. Pois justamente. Então, saber encaixar isso no dia a dia, no cotidiano, marcar pessoas, gerações e fazer parte da vida é importante, é gratificante, inclusive, pra gente que recebe esse conteúdo e consegue aproveitar ao máximo. E a música também traz muitas sensações, exemplo, nostalgia, saudade, felicidade. Ele traz a sensação de tristeza, ele transmite o que a pessoa quer passar, entendeu? Eu queria falar que é tão no cotidiano assim, a música, essas coisas, porque, minha irmã, toda noite ela joga LOL. E eu sei todas as falas dos personagens, porque eles ficam falando no meio do jogo. E eu acho isso muito legal. E, tudo é parametrizado, tudo é
cada voz é cada personagem, é Sim. tudo Sim. feito, pensado pra que as pessoas lembrem do jogo quando ouvirem essas frases. Isso é muito uma jogada muito top de marketing, Sim. sabe? Tipo, E é muito importante também comentar sobre design de música, porque muitas pessoas não conhecem esse termo, não sabiam que existe, também não é muito comentado, então é bom trazer, né? Sim. Então a gente vai passar para o próximo tópico, que vai falar sobre o curso e o mercado de trabalho. A gente vai dar informações. Então, no curso, a grade curricular conta com variadas disciplinas, além da sonoplastia, da mentoria instrumental e da produção audiovisual. Por exemplo, um exemplo de matérias optativas obrigatórias são as libras para pessoas surdas, né? O que é bom, que engloba toda a diversidade das pessoas. Conta a história da música, conta também a percepção musical, a prática de ensino, educação musical, né? A harmonia, a criação, a edição, produção e essas coisas. e é bom também que, tipo assim, muita gente acha que tem muita diferença do designer musical pro produtor de música. Sim. E o que realmente é que o design musical, ele é o curso, ele é o geral. E o produtor é um cargo que ele vai fazer num filme, num estúdio de música, numa produtora, Sim. exatamente. E existem vários cargos para quem se forma em design de música, né? Eles podem virar desenvolvedor de programas de computador, de software em geral, podem ser de produção musical, atividades de rádio, publicidade, que também é importante, Céus musicais. porque, né, não começou agora, como eu disse, começou em 79, então, assim, a época do rádio, a época da televisão, de tubo, e são coisas que são memoráveis, e também atividade sonora e de iluminação. Então, é como a Ana Bia disse, né, tipo, você não se forma em design de música e, sou só designer de música. Não, você pode ser um produtor de musical, pode ser uma pessoa que trabalha no teatro, trabalhando com efeitos sonoros do teatro, que também é importante. Do teatro. A iluminação do teatro. Então, assim, Composições. as composições de música, de filme, e igual muita coisa, não é só algo fechado. Foi muito bom tu ter falado do teatro, porque é uma coisa ao vivo que o cara trabalha e, tipo, ele É muita tem que responsabilidade. agradar um público enorme. Sim. E também ele tem que ter tudo direitinho pra fazer sentido com a peça. Sim. Sim. Que, tipo, são duas coisas completamente diferentes. Tipo, a iluminação, a trilha sonora da peça e os atores, entendeu? Sim. Então é uma coisa muito complexa. É verdade. Exige um estudo, uma formação. Por isso que é um Sim. curso, né? É Exatamente. verdade. E também a profissão do design musical, ela é muito promissora. A demanda é alta. Praticamente qualquer mídia precisa de som. E os especialistas da área ainda são poucos. E tem a versatilidade, né? Que um som designer pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. E eles ganham em torno de 2.300. Esse é o salário, em média, né? 2.300 no mercado de trabalho. E uma jornada de 42 horas semanais. No entanto, porém, o valor da remuneração pode aumentar conforme ele vai se especializando na área dele, conforme ele vai criando mais experiência, entendeu? Imagina, Assim como qualquer trabalho, uma né, pessoa que gente? trabalha, por exemplo, na Disney, fazendo trilha sonora, deve ganhar muito. É Deve verdade. ganhar, tem que ganhar muito, sabe? É tipo o que o nosso professor fala. Se eu tenho um mestrado, se eu tenho um estudo a mais nessa área, por que eu não posso cobrar a mais É verdade. do meu horário de trabalho? Por que eu não posso escalar a minha carreira? Sim. Sim. Entendeu? E, tipo assim, como tu falou, Gabi, praticamente toda mídia social precisa de um som, praticamente todo filme tem uma trilha sonora, toda Sim. marca tem uma trilha sonora. Tipo, aquela aberturazinha do YouTube, da Marvel, Sim, da Netflix. da Netflix. O Tudum da Netflix. Tudum. Sim. Exatamente. E querendo ou não, sempre vai ter aquela pessoa que vai desvalorizar o trabalho de um design musical, querendo reclamar de preço, querendo reclamar de certas, vamos dizer... Objeções. Mas eles não sabem que
A música requer todo um estudo, como, por exemplo, o teatro, que a Ana Bia e a Isabela comentou, ele tem que saber o momento exato, ele tem que fazer um estudo da peça para saber em que momento usar. Então é importante mesmo. Pois é, porque a peça em si, ela tem 3 momentos. Ela tem o início, ela tem o mistério lá, o suspense, e ela tem o final. Então ele tem que saber cronometrar tudo isso, ele tem que saber encaixar tudo isso. A gente tá repetindo muito essa palavra, mas Sim. é porque é realmente isso. Ele tem que encaixar tudo. É um estudo de caso, entendeu? E como nem tudo são flores, eu vou falar uma parte meio ruim, assim, da parte de design de música que as pessoas enfrentam, que é o plágio, né? Que é a cópia integral ou parcial de um texto ou de uma ideia. E, tipo, na música tem muito mesmo. A gente consegue ouvir uma música e depois de muito tempo, ou então simplesmente passar numa playlist do Spotify e tu ouvir uma batida igual, né? Acontece muito no funk, porque é uma batida meio... É cultural, não vou mentir pra vocês. É uma batida cultural, mas é muito repetitivo, entendeu? Sim. Então, assim, pode ter uma base onde as pessoas vão lá e vão plagiar aquela base pra criar, entre aspas, outra música. E não acontece só no Brasil, obviamente, acontece no mundo inteiro. E o que eu tenho propriedade pra falar também é que eu acompanho, que é do BTS, que sofreu muito plágio. E também... como é o nome? Também recebe muito... investigação em cima disso, porque realmente as pessoas gostam de copiar o que tá bombando e se aproveitam, né, desse sucesso para poder criar entre aspas também. Tentar ter uma credibilidade ali em cima, tentar ter uma credibilidade em cima. E pode acontecer de diferentes formas, né, desde citar também sem a menção do autor e original, e até apropriação dos conceitos desenvolvidos por outras pessoas e apresentadas como inéditas e próprias. Sim. Então, além do plágio, também existe a coisa dos direitos autorais, né? Que também é outra coisa que inflige muito. Exatamente. E, tipo, os direitos autorais, eles são os direitos, né, que todo criador tem quando ele cria a música dele, que é uma obra intelectual feita pelo artista. E tem muitas coisas que englobam esses direitos autorais. Por exemplo, quando você tem uma música por mais de 50 anos, a música para de ser a sua obra intelectual e vira de domínio público. Então, as pessoas podem usar a sua música, por exemplo, à vontade, com Queen. Queen já passou, né, de 50 anos, e aí, tipo, por exemplo, em trilha sonora de vídeos no YouTube, que gosta muito de pegar no pé das pessoas, de criadores de conteúdo, justamente com razão, no caso, de, tipo, pegar esses direitos de volta, né? Só que, como eu disse, Queen já passou de 50 anos, então as pessoas podem usar as músicas do Queen, Bohemian Rhapsody, que é uma música marcante também pra muita gente, nos vídeos, em apresentações, sem problema de tomar direitos autorais e ter que pagar multa, por exemplo. E também, saindo um pouquinho da música, a gente também pode falar do Mickey, porque ele é um personagem muito antigo e que os designers da Disney têm que renovar constantemente ele para não ter essa perda de domínio, né? Dos direitos autorais, porque com a internet ficou muito mais fácil de plagiar as coisas, de roubar os direitos das coisas e meter processo e coisas que não são nem deviam ser aplicadas porque não tem veracidade nenhuma, né? E assim, ter essa mudança no Mickey, pequenas coisas, gente, não precisa ser algo extraordinário ou abundante. Nossa, o botãozinho da camisa dele mudou e a gente conseguiu os direitos. O direito autoral de novo. E na música é a mesma coisa. Não tô falando que é pra você pegar uma música, mudar um botãozinho e ter os direitos pra si, mas que tem que ser constantemente renovado e pra não perder seus direitos, pra não correr o plágio, né? Sim. Mas é isso, de 50 a 70 anos que passa a existência da música, ela vira de domínio público, mas também existem músicas como por exemplo, Undertale, que é um jogo, né?
o criador da música de Undertale não botou direito autoral nas músicas dele e muita gente usa também nos vídeos. E assim, vale do criador, né? Se ele quer ou não receber os direitos ou não da sua criação. No caso dele, ele não quis e então aí, a gente sabe, conhece de quem é o criador e Undertale, né? É um jogo muito bom, inclusive, joga. O interessante também é que o direito autoral não é obrigatório registro em nenhum órgão, em nenhum lugar. Mas ele é importante porque, como vocês falaram, né, tem gente de má fé que quer pegar a obra dos outros e falar como se fosse tua, quer levar a credibilidade de tudo, né? Então, gente, esse foi o podcast. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco sobre o design musical. E é isso. Obrigada e tchau.